Gráfico de barras. O gráfico de barras é um gráfico bem comum também. Nós já conhecemos, já vimos por aí também em pesquisas, em matérias, né, de jornais e internet. Como que se faz um gráfico de barra? Normalmente também através de uma tabela de frequência. Você tem uma tabela de frequência com as informações e passa essas informações para o gráfico de barras. O gráfico de barras pode ser na posição vertical ou horizontal. Isso aí é escolha da pessoa na hora de fazer o gráfico, ou então de acordo também com a situação, às vezes fica mais interessante numa posição ou em outra, tá? É interessante observar como a tabela de frequência, a frequência relativa dá parâmetro para a gente e como o gráfico melhora esse parâmetro. Porque se eu olhar só essas informações aqui, 6, 10, 14, 10 e 40, eu tenho que raciocinar um pouquinho para eu enxergar rapidamente a situação da turma. Quando eu olho as porcentagens, eu já visualizo um pouquinho melhor isso, porque aqui eu já vejo um percentual de suficiente baixo, já consigo ver rapidamente que a maior parte dos alunos está no percentual dos bons, né, no resultado bom. E quando eu vejo isso no gráfico, aí eu tenho um visual muito mais rápido. Então, é por isso a necessidade de se organizar os dados estatísticos dessa forma, tanto com a frequência relativa quanto com gráficos. Como construir um gráfico de barras? Nós temos que pegar os dados da tabela, analisar qual é o maior, qual é o menor, para a gente ter noção de tamanho para construir o gráfico. Bom, primeiro, que são 4 informações, então eu já sei que eu vou ficar com 4 colunas, 4 barrinhas, né? Os valores em percentuais que a gente vai colocar aqui em percentual, o maior deles é 35, então esse gráfico nem precisava de ir no 40, poderia ter ido só até o 35. Então o maior valor que eu vou colocar é 35. Se eu for colocar de 0 a 35, 35 tracinhos vai ficar um gráfico gigante, né? Eu posso fazer esse gráfico de 5 em 5, por exemplo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. É suficiente, são 7 pedaços, né? A pessoa que fez isso aqui quis fazer um a mais para poder ter uma sobrinha, pode fazer, não tem problema. Pode prestar atenção que ele aqui na horizontal foi até os 50. Mas se tivesse ido também só até 40, daria para ver perfeitamente, para ter noção. Bom, depois na hora de traçar as colunas, as barrinhas, elas têm que ter todas a mesma largura. Se eu resolvo fazer com 1 centímetro, as 4 barras todas têm que ser com 1 centímetro. A distância entre elas também precisa ser a mesma. Esse intervalo aqui, esse pedacinho, eu imagino que tem uns meio centímetro aqui. Então, todas elas têm a mesma distância de meio centímetro. A barra e esse espaço não precisam ser da mesma largura, mas todas as barras precisam ter a mesma largura e todos os espaços também precisam ter a mesma largura. Aqui nós temos um outro exemplo de gráfico de barras, que tem uma quantidade de livros que foi distribuído pelo Brasil, livros didáticos do ensino médio nesses anos, né? Em 2007 foi essa quantidade, a gente percebe que 2008 aumentou, 2009 dobrou praticamente, 2010 caiu, 2011 subiu um pouquinho e 2012 aumentou muito. Então, aqui a gente vê um problema, porque o interessante é que o programa fosse só melhorando a distribuição, a gente fosse aumentando a distribuição. E começou acontecendo isso, depois teve uma queda. O que será que levou a essa queda? É bem provável que esse gráfico era de uma matéria que falava sobre isso, né? Sobre essa queda e sobre a forma que arrumaram de levantar isso depois, enfim. Aqui nós temos um outro exemplo de gráfico de barras, e nesse não é apenas uma barrinha, como eram os outros exemplos anteriores, são 2 barrinhas, né? Porque nesse aqui é necessário e é interessante analisar a diferença de parâmetros dessas 2 barrinhas, você fazendo um gráfico com 2 informações ao mesmo tempo. Esse gráfico é o gráfico rendimento global da turma, que faz parte de conselho de classe do Colégio Baltazar Carneiro, que é o colégio que eu trabalho. Esse gráfico é de uma turma de uns anos atrás e nos mostra rapidamente, percebemos que não tem nada de biologia nem espanhol. Isso porque o professor de biologia faltou ao conselho de classe e não tinha professor de espanhol na época no colégio. Logo percebemos também que em todas as disciplinas a quantidade de alunos aprovados era maior do que a de reprovados. Vimos também
que a situação de química e de física era a situação mais complicada em relação à quantidade de notas vermelhas, alunos reprovados. Percebemos uma coisa estranhíssima, que tem mais alunos reprovados em educação física do que matemática. Essa turma era uma turma bem peculiar. Tinha alguns alunos que não gostavam muito de educação física e eram muito bons em matemática. Esse outro gráfico também faz parte dessa mesma ata e ele analisa alunos em recuperação. Essa primeira coluna amarela é quantos alunos ficaram em recuperação e a segunda coluna azulzinha é quantos recuperaram. Interessante é que essa coluna seja o menor possível, essas colunas sejam o menor possível e sejam do mesmo tamanho, porque quando elas são do mesmo tamanho, significa que os alunos recuperaram. Por exemplo, se eu tiver uma coluninha amarela que vai até o 5 e a azul também o 5, significa que 5 alunos ficaram em recuperação e todos os 5 recuperaram e nenhum ficou com nota vermelha. Então, quando a gente sente a coluna com uma diferença muito grande de uma para outra, significa que muitos alunos ficaram em recuperação e poucos recuperaram. Ou quando a coluna é alta demais, muita gente em recuperação. Quando não tem nada, né, azulzinho aqui, por exemplo, em PT, em educação física, história e geografia, podemos observar que só tem a coluna amarela, ou seja, ninguém recuperou. Mesmo sendo pequenas, os alunos que ficaram de recuperação não recuperaram.